Então vamos entender a importância de nós quebrarmos esta condenação. Quando nós quebramos esta condenação, nós não só herdamos a vida eterna. Não só herdamos a vida eterna, mas também aquelas coisas que estão bloqueadas na nossa vida, elas desbloqueiam. Todos aqueles espíritos maus que fazem com que as coisas não andem na nossa vida, eles desaparecem. Porque a condenação foi quebrada. Se logo engaseu mesa. A paz de graças, irmãos, bem-vindo ao canal Igreja Pentecostal Bendita Esperança de Moçambique. Se você ainda não é inscrito no canal, aperta o botão inscrever-se, depois aparecerá um sininho. Ative o sininho para todas as notificações, para que todas as vezes que nós postarmos uma pregação, o YouTube lhe notifique. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra para que outras pessoas sejam alcançadas, pois nosso intuito é esse, proclamar a palavra de Deus. Então, Deus abençoe você, vamos ouvir a palavra. Então, meus amados, estamos aqui hoje para aprendermos a palavra de Deus. Eu quero convidar a si, a partir deste momento, a não sair como você entrou, mas sair diferente. Sair com alguma coisa, sair com algum aprendizado. Eu não gosto de mexer muitas coisas, não gosto de andar a falar muitas coisas, gosto de falar pequenas coisas, mas eu gosto que nós saiamos deste lugar enquanto aprendemos aquela pequena coisa. Porque não interessa nós falarmos muito e sairmos daqui sem nada. Mais vale nós falarmos pouco, mas sairmos daqui com alguma coisinha em nossos corações. Isso é mais importante. Então, neste domingo, eu desafio você também a sair deste lugar diferente, a sair deste lugar com mais alguma coisinha no teu coração que vai encher e você vai viver de acordo com aquilo que você vai aprender hoje. Alguém tem sua Bíblia aí? Alguém tem Bíblia aí? Acho que 2 pessoas têm Bíblia. Alguém tem Bíblia aí? Abra sua Bíblia. Livro de Romanos. Romanos capítulo 8. Vamos ler o versículo 1. Romanos capítulo 8, vamos ler o versículo 1. Vamos ler diversas versões aqui, para nós percebermos com profundidade a palavra do Senhor. Ed, peço para preparar também para fazer uma leitura ali, para poderem ouvir o que estão a ver pelo vídeo. Romanos capítulo 8, vamos ler o versículo 1. Romanos capítulo 8, vamos ler o versículo 1. Alguém já achou? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quem quer fazer a leitura aí primeiro? Depois ele vai fechar a leitura. Ok. Terminou aí mesmo. Ok. Quem tem outra versão? Pode ver? Não. Pode ler a tua versão. Tem alguém que tem uma versão diferente dessa? Alguém tem uma versão diferente dessa? Ninguém tem uma versão diferente dessa? Glória a Deus. Ele peço para ler mais uma vez. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ok, terminou aí. Então, vamos lá aproveitar logo aqui. Uma dica, quando você vai comprar Bíblia. Uma dica, quando você chega na loja para comprar Bíblia, abre Romanos 8, versículo 1. Se estiver da forma como está a dele, não é uma Bíblia muito aconselhável para ser usada. Mas a versão que leu o irmão Hilário está completa. Peço para repetir mais uma vez essa versão. Vamos prestar bem atenção o que tem ali que ali não tem. Amém. Perceberam a diferença? Quer dizer, este versículo cortou alguma coisa. A Bíblia egípcia também acabou cortando essa parte. Mas é uma parte muito importante que foi tirada. Então, melhor mudar essa Bíblia. Procure uma Bíblia que seja mais completa. Senão essa Bíblia vai te deixar. Diz a palavra de Deus. Portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Diz mais, que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Portanto, vamos prestar bem atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus não quer você entrar como aquilo.
A palavra de Deus é muito simples, muito clara, fácil de nós entendermos. Mas às vezes nós vamos com mais tudo. A Bíblia diz o quê? Diz, portanto, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Portanto, vou repetir, agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Olha lá para o teu vizinho. Diz ele, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não ouviu? Agora acho que está para te ouvir agora. E diz mais uma vez para ele te ouvir bem. Amém. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Eu quero andar consigo passo a passo. Vamos mastigar bem este versículo. Vamos roer bem. Não é buburusa farinha. Vamos é buburusa wade. Vamos mastigar este versículo, nós entendemos bem. Ele diz, portanto, agora, nenhuma condenação há. Vamos começar daqui. Portanto, agora, nenhuma condenação há. Há um termo importante que nós estamos a encontrar aqui, logo no início desse versículo. Ele diz, portanto, agora. Portanto, agora. Então, esta expressão agora, quer nos fazer entender que em algum momento houve condenação. Portanto, agora. Quer dizer, ontem não sei. Né? O versículo está nos dizer que ontem não sei. Mas o agora nos faz perceber que em algum momento houve condenação. Mas por que houve condenação? Como houve condenação? Antes de receber a palavra do Senhor. Por que, quando houve condenação? Portanto, agora. Então eu já estive condenado. Você já esteve condenado. Ele já esteve condenado. Ela já esteve condenada. E depois eu queria muito bem encontrar essa palavra condenação em Shifa. Não sei se pode me ajudar bem aí. Porque em algum momento aparece julgamento como se fosse condenação, mas já são coisas diferentes. Quem pode me ajudar aí condenação em Shifa para ver se a gente anda com essa palavra também? Coniwa. Coniwa. Será? Será que deve ser Coniwa? Não sei, mas acho que Coniwa é como se eu estivesse a discutir com ele, né? Depois eu lhe mostrasse que ele está errado. Acho que é diferente de condenação. Eu quero mesmo condenação. Quando alguém vai no julgamento, chega ali, duas pessoas, mas dizer, ele roubou meu pato. Aquele pato eu gostava muito, depois a minha avó que me deu. Está vendo? Então o juiz diz, você roubou o pato dele, então devolve 5 patos. Quer dizer, ela foi condenada a devolver os 5 patos. É a condenação que teve. Então eu queria apanhar a expressão correta em X, mas se não apanhar, vamos dizer em português. Para nós entendermos bem, condenação. Porque a Bíblia diz agora, nenhuma condenação há. Mas nós já estivemos condenados. Quando nós lemos as nossas Bíblias, também no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 23, ele diz, 6, 23, quem pode nos ler rapidamente? Porque o salário do pecado é a morte. Não é isso? Vamos lá. Ok. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém. Estamos a dizer que agora nenhuma condenação há. Agora nenhuma condenação há. Lemos Romanos e diz o quê? O salário do pecado é a morte. Estamos a encontrar mais 3 coisinhas logo aqui. O salário do pecado é a morte. E o outro diz, nenhuma condenação há. Vamos lá mastigar. O salário do pecado é a morte. Lá no princípio, Adão e Eva pecaram. Pecaram contra Deus. Talvez você me pergunte assim, mas pecado é o quê? Eu estou com muita paciência para explicar cada coisa. Vamos lá. Pecado é transgressão à palavra de Deus. Ashijó com a munheta na wascudo. Aquilo que Deus disse para fazer é para ser feito. Aquilo que Ele diz para não fazer não é para ser feito. Então quando nós fazemos aquilo que nos foi proibido de fazer, nós estamos a pecar. Estamos a pecar. Então o pecado é a transgressão à palavra de Deus. Então lá no princípio,
Adão e Eva transgrediram a palavra do Senhor. Porque ele disse, olha, poderão comer de todas as frutas aqui no jardim, mas desta aqui vocês não vão comer. Então o pecado não foi eles terem comido aquela fruta. Foi o fato deles transgredirem, não terem ouvido aquilo que ele disse para fazer. Ele disse, não comerás. E eles foram comer. Quer dizer, transgrediram aquilo que ele disse. Se não como é que jorra? Então, não coena, ou a mulher não vai escolher, o jorra. Eu gosto de um gaio, o não iva, o jorra. Tipo um gai, o não gaia, o jorra. Tipo um gaio, o não reva, o jorra. Porque estamos a transgredir a palavra do Senhor. Então, Romanos diz, o salário do pecado, desta transgressão à palavra do Senhor, é a morte. É a morte. Quer dizer, quando Adão e Eva pecaram lá, foram até expulsos do jardim. E eles foram condenados à morte. Foram condenados à morte. Estamos a entender? Foram condenados à morte. Quando nós lemos também Salmos 51, ele diz, em iniquidade fui formado. Fui concebido no pecado. Quer dizer, eu nasci com o pecado. A Bíblia diz mais, eu sou Deus zeloso, que visito, ou seja, que visita a iniquidade dos pais na terceira, na quarta geração. Quer dizer, o pecado que foi cometido lá, ele fica na raiz, e você quando nasce, você leva também aquele pecado. Você pode dizer, eu sou santinho, nunca fiz nada. Ou talvez é uma criança que nasceu hoje, né? Talvez tenhamos essa dúvida, né? Criança quando nasce depois morre. E será que vai para o inferno? Era um anjinho, não pecou, não fez mal. Será que vai para o inferno? Vai determinar o quê? A nossa vida espiritual que vai determinar o destino da criança. Porque se nós estamos no pecado, ela vai herdar o pecado. E o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Vamos lá. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você vai me fazer a seguinte pergunta. Ou vai fazer a seguinte afirmação. Mas todos nós vamos morrer. Verdade ou não? Todos nós vamos morrer. Então, vocês que dizem que não pecaram, vão viver para sempre, né? Vamos morrer. Não é verdade? Mas existe uma diferença na morte. Há quem morre para a morte e há quem morre para a vida. E isso é o que é. Nirikuna kuambana ekakufa. Pulo ya faca, ayakufeni. Pulo ya faca, ayakutumi. Quando criança chega, quando escumbe. Não tem história essa de morrer para a vida, morrer. Akufa como? É morrer de uma vez, acabou. Há quem morre para a morte e há quem morre para a vida. Vamos entender bem, para nós podermos entender quando a Bíblia nos diz que nenhuma condenação há. Aquele que morre para a morte e aquele que morre para a vida, vão para lugares diferentes. A leitura que nós fizemos em Romanos 6, 23, diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O dom gratuito é a vida eterna. Quer dizer, por um lado, o salário do pecado é a morte, e por outro lado, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Quer dizer, temos uma pessoa que, dependendo da sua vida, dependendo dos caminhos que ele vai andar, essa pessoa poderá herdar a vida eterna. E temos outra pessoa que também, dependendo dos seus caminhos, poderá herdar a morte. Ou seja, temos uma pessoa que vive ainda sobre a condenação. Ainda que a Bíblia diga que agora não há nenhuma condenação, temos pessoas que vivem condenadas. Temos pessoas que vivem condenadas. Mas temos pessoas que já não estão mais condenadas. E esses que não estão condenados são esses que morrem para a vida. Não morrem para a morte. Morrem para a vida. Então nós, quando estamos neste lugar, nós temos que nos preocupar com o nosso bem espiritual. Porque tem um lugar para onde nós vamos. Tem um lugar para onde nós vamos. Outros até acreditam que parece loucura quando nós pensamos em um lugar que nós vamos. Pensam que é loucura. Irmã Cristina está aqui. Boa, Cristina. Pode me emprestar. Está a
Ah, não está, não Cristina, ok. Ela como tem uma pessoinha dentro dela, eu queria vos fazer perceber dela. Aquela pessoinha que está dentro dela, não lhe passa na cabeça que um dia há de nascer, vir encontrar gajos maus como eu, você que vão infernizar a vida dele. Aquela criancinha não pensa que existe isso aí. Acha que lá onde ela está, lá, acabou. Acha que acabou. Acha que a inglês acha que é jogo. Quando se gosta de mas como é, mas tem que de pisa também. Acha que é de las pelas. Tira ele agora. Então nós também às vezes ficamos e pensamos que não há vida depois desta. Somos como um bebê na barriga da mãe. Não pensamos que há vida depois desta. Mas meu irmão e minha irmã, existe uma vida depois desta. Existe um mundo depois deste. Vocês estão a entender? Existe um mundo depois deste. E para este mundo lá onde nós vamos, a escolha você faz aqui. Ninguém escolhe por você. Hoje você faz a sua escolha. Se quer ir morrer para a vida ou se quer morrer para a morte. Nenhuma condenação há agora. Eu dizia que os outros pecaram e foram condenados. E a condenação que eles tinham era a morte. Estavam condenados à morte. Eles deviam morrer. Não só a morte carnal, mas a morte espiritual. A morte espiritual. Então, depois é tirada esta morte. Por isso que o versículo diz agora. Ontem vocês eram condenados. Mas agora, nenhuma condenação há. Olha para teu vizinho. Está a dormir muito. Diz ele, nenhuma condenação há. Diz, nenhuma condenação há. Podemos dizer mais, né? Portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Vamos apanhar mais outro porém aqui. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Muitos de nós pensam que não há condenação quando nós estamos na igreja. Vamos às igrejas e achamos que isso vai tirar a condenação de nós. Procuramos profetas, procuramos alguém que possa nos dizer alguma coisa e achamos que vamos tirar a condenação. Uma vez eu estava a viajar, ia para Blancouros, de noite. Então, chego na Macinga, tinha umas pessoas ali na paragem, nós já levar essas pessoas para compensar um pouco o combustível. Né? Então, levo aquelas pessoas, começamos a andar, andamos e andamos. Não é que estava ali um senhor, uma senhora, mas umas criancinhas. E enquanto conversamos, aquela senhora, ela conta para mim o que ela ia fazer. Ela ia para Cambara. Ela ia estou indo para lá, tenho um cliente para atender. Era uma curandeira, feiticeira, né? Era uma feiticeira. Então ela estava indo para o trabalho dela, para a obra dela. Começamos a conversar, e ela começa a se abrir. Ela começa a dizer, sabe, eu, para chegar a ser o que eu sou, para chegar a ser curandeiro, eu comecei a passar mal, comecei a ficar doente. Eu ia para ali, não conseguiam me atender. Ia para lá, não conseguiam resolver o meu problema. Eu adoecia aqui, adoecia. Entrei tudo que é igreja. Zione, entrei. Ficava faia, ninguém nele. Enquaco, ninguém nele. Eu não tive resposta em todos esses que eu entrei. Então, acabei aceitando. Eu não gostaria de estar a fazer isso, mas estou a fazer porque não tive solução. Não tive solução. E ela estava muito certa. Estava muito certa ela. Porque ela entrou mesmo na porta de todas as igrejas. Entrou, procurou. Só que ela estava a procurar coisa errada. Eu disse para ela, você tem toda a razão. Você esteve a procurar coisa errada todo esse tempo. Não é igreja. Não é igreja que vai tirar condenação. Não é papa que vai tirar condenação. Não é o pastor que vai tirar condenação. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus. Então, quando a pessoa não acha Cristo Jesus, a condenação está lá. A condenação está lá. Quando vamos Julieta, ela vai levar comigo 2 livros, mata o pusa. Tinha uma semana, 2. Até o 4, eu comi ele lá. Por quê? Porque a condenação está lá, não saiu. A condenação não saiu. Porque você procurou água.
Não procurou Jesus. Não procurou Jesus. Então vamos prestar atenção ao que a Bíblia nos diz. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Há aqueles que nos dizem que, olha, Jesus é um profeta. Jesus é um tipo qualquer que apareceu na Bíblia, que teve um ministério especial. Ah, não, eu não roubo. Eu guardo a lei, eu até oro no sábado. Você adere para o inferno com o teu sábado. Está vendo? Adere para o inferno com o teu sábado. Porque não é para quem consegue orar no sábado, ou quem não rouba. Não é isso que a Bíblia diz. Diz que é para quem está em Cristo Jesus. Não são nossas obras. Não é aquilo que eu faço, não é aquilo que você faz, que vai fazer com que a condenação não haja. Mas é onde você está, em Cristo Jesus. Então, quando nós estamos lá, a condenação está em cima de nós. A condenação está em cima de nós. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você pode orar 1001 Ave Marias. 1001, se calhar me punho cala. Não, com aquela Ave Maria. Quero baixar o lá em cima. Ave Maria. É, condenação não vai sair. Não vai sair. Talvez você não me diga, porque Maria, como é mãe de Jesus, está por aí isso, pela gente, antes de ver lá o ei. Ué, alguma ei lá. Não é o ei, você diz, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós. Alguma ei, é você com Jesus. Alguma Maria lá está. Não tem Maria aqui no meio aqui. Você pode começar a jejuar, janeiro, começar a jejuar, ir fechar 31 de dezembro. Opa, ir para o inferno com o teu jejum. Porque não é isso que tira a condenação. Não é isso que tira a condenação. Quem tira a condenação é Jesus. Ele que tira a condenação. Não, porque você tem que fazer um voto, um sacrifício, mostrar para Deus mesmo. Você começa a desarrascar dinheiro que não existe da tua vida, para ele entregar lá, para fazer esse voto, achar que condenação vai sair. Tem pessoas que não vai casar, não querem envelopes, folhas, muito caro. Está brincando com minha unção? Quando chegam ali os crentes, dá um envelope de milho, o gajo, está brincando com minha unção? Então as pessoas fazem isso porque acham que com aquilo a condenação vai sair. Mas não é aquilo que tira a condenação. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Deus diz o quê? Está em mim e eu estarei em vós. O Senhor diz o quê? Está em mim, tsamani camina, não me anda tsama caminha. Então, não vou nunca se tsama isso. A condenação está lá. A condenação está lá. Não, não sou o checa isso. O tsama para isso. É quando a condenação sai. Há uma canção que diz assim: tua religião não vai te salvar. Tua religião não vai te salvar. Sai dessa escuridão e vem para a luz. Você tem religião, mas não tem Jesus. Porque muitos de nós vivemos, habituamos a ir para a igreja, fazemos tudo o que os outros fazem, achamos que aquilo nos tira da condenação. Mas não. Enquanto nós não nos encontrarmos com Jesus, a condenação está lá. A condenação está lá, até nós encontrarmos a Jesus. Acorda teu vizinho, diga assim: venha para Jesus. Diga: venha para Jesus. Porque só em Jesus a condenação é quebrada. Se outra pessoa te dizer que existe outro nome que quebra a condenação, a não ser o nome de Jesus, está mentindo. Está mentindo. Não é por acaso que ali em cima está escrito: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não é por acaso. É que é Ele o único nome que quebra a condenação. Se te dizerem: ora Santo Agostinho, São Marimanhane, você tira para o inferno com o teu santo. O único nome que foi colocado sobre a terra, que é acima de todos os outros nomes, é o nome de Jesus.
é o nome que tira a condenação. É o nome que tira a condenação. Estamos juntos, né? Diz, portanto, agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Irmão José quer repetir esse versículo, né? Vamos lá lhe ajudar. Vamos lá dizer, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Vamos lá descer mais um bocadinho. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então vamos lá entender isso aí. Que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito. Há uma lógica toda dentro deste versículo. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Agora Paulo faz questão de colocar essa parte. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque há pessoas que dizem que estão em Jesus, mas que andam segundo a carne. Andam segundo a carne. Por isso que Paulo não deixou faltar essa parte. É importante. Aí porque ele jogou, mina, e cai isso, mina. Campo famba, deixa eu lá, vamos salvar, famba, essa cachorro. Está chegando aqui. Você, eu estou em Cristo, eu estou em Jesus. Mas você anda, você faz as obras que o mundo faz. Você anda pelo mesmo caminho que os mundanos passam. Quando você quer alcançar coisas na sua vida, você procura o mesmo caminho que os mundanos. Começa a querer chutar os outros, aqueles que estão ao teu lado, para não ter competidor, né? Para não ter competição, para ser você sozinho. O mundo é assim. O mundo é assim. Quando eles querem trabalhar, querem fazer negócio para prosperar, há de arranjar maneira de aquele outro que está a fazer, é para tentar envedar, tentarem fazer com que ele não ande, para ele andar sozinho. É assim como o mundo faz. Agora, nós dizemos que estamos em Jesus e também queremos fazer as coisas dessa forma. Queremos andar segundo o mundo. Que não andam segundo a carne. Que não andam segundo a carne. As obras da carne são muitas. Prostituição, o adultério. São todas obras da carne. E nós andamos por essas obras. Andamos por essas obras. Passamos de mão em mão. Rodamos. Depois já quando você rodou, quando vem na igreja, para ver acertar um jovem que quer sucata, né? Meninas, estão a ouvir, né? Não é para vocês andar a brincar de rodar, para depois ficarem sucata. Olha, tinha uma sucata aí. Alguém quer sucata? Não. Então, se valoriza. Porque o mundo anda assim. Até dizer, estamos a ficar. Tem muito tempo. Estamos a ficar. Não há responsabilidade, só estamos a ficar. O mundo faz essas coisas. Mas você, que está em Cristo, não vive dessa forma. Não faz essas coisas. O pastor costuma falar, não vamos pescado. Deixar teu marido em casa bater pescados. Deixar tua esposa em casa fazer pescado. É o que o mundo vive isso. O mundo vive assim. O mundo anda na carne. Mas nós não devemos andar na carne. Nós não devemos andar na carne. Porque nós não somos do mundo. Paulo dizia, não vos conformeis a este mundo, mas transformem este mundo. Agora nós nos conformamos, queremos viver com o mundo, estamos na igreja. Até aquela quarta pelas. Mas não ter aquele lá no fundo. Eu quero usar aquela minha sainha que chega daqui. Mas o pastor com uma caneleira. Andamos a murmurar porque queremos viver como o mundo vive. Queremos viver como o mundo vive. Nós temos que procurar ser diferentes daquilo que é o mundo. Porque nós estamos em Jesus. E se nós vivermos como o mundo vive, nossas amiguinhas, nossos amiguinhos, ai, Deus ajuda,
Banhana Massuru manhã. Eu estava lá bem. Sim, é isso que eles dizem. Mas não, você está ficando muito matrébico. Está ficando matrébico. Prova lá essa cena ali. É nice, vais gramar. Vou dar gramar, acho que é um inferno, pedaço. Sim, onde gramar juntos está no inferno. Andar segundo a carne. Nós choramos mesmo fazer esforço. Queremos andar segundo a carne. Queremos andar segundo a carne. As coisas que são do Espírito, aquilo que a palavra de Deus nos mostra, não queremos. Não queremos. Queremos viver. É fome é uma panza. Já fome é uma panza e curtira. Não é assim. É o que nós queremos. É o que nós queremos. Mas enquanto nós vivermos essa vida ali, a condenação está lá. Porque Paulo fez constar aqui. Diz que não andam segundo a carne. Quer dizer, se você anda segundo a carne, a condenação ainda está ali. A condenação está ali. Mas a condenação está ali. Você não quebrou a condenação. Por causa das suas obras. Por causa daquilo que você fala. Por causa daquilo que você pensa. Você não quebrou a condenação. Diga para o teu vizinho, diga, quebra a condenação. Diga, quebra a condenação. As obras da carne vão fazer com que você permaneça condenado. Vão te colocar na condenação. Mas que andam segundo o Espírito. São esses homens para os quais a condenação é quebrada. Os que andam segundo o Espírito. Que Espírito? Será que é Espírito mau? Será que é Espírito mau que a Bíblia está falando ali? Não. O Espírito Santo. Então aqueles que são conduzidos, que andam de acordo com esse Espírito Santo, para esses não há condenação. Para esses não há condenação. Porque eles andam segundo o Espírito. Depois a Bíblia vai nos falar, os frutos do Espírito são o amor, a benevolência. Vai nos falar de uma grande lista de frutos. Quer dizer, daquilo que nós devíamos ser, nós devíamos viver. Por termos o Espírito dentro de nós. Aquilo que devíamos ser. Pacificadores. Mas eu estava lá ajudando. Mupanzi, ganhei. Quando começa a confusão, somos nós que estamos a agitar. Que pacificadora você é? Que fruto do Espírito você está a mostrar? Que andar em Espírito é esse? Ou pode ser um outro Espírito, mas não o Espírito que nós conhecemos. Né? Espírito Santo não. É um outro Espírito que não se vê onde. Então, nós somos livres da condenação quando nós andamos segundo o Espírito. Enquanto nós andarmos segundo a carne, a condenação ainda vai existir sobre nós. A condenação vai prevalecer nas nossas vidas. Vai prevalecer nas nossas vidas. A leitura bíblica de hoje, que nós fizemos no livro de João, a partir do versículo 1, descemos até 14, nos conta uma história, nos fala daquele coxo, aquele aleijado que estava lá sentado perto ao tanque de Betesda. Então Jesus chegou, ele estava lá sentado já há 38 anos. 38 anos que ele estava naquela situação, sentado ali. Porque quando o Espírito de Deus movia as águas, o primeiro a entrar é que era curado de qualquer enfermidade. Agora ele não conseguia. Não conseguia ir para lá. Então ele não conseguia chegar. 38 anos estava naquela situação. E Jesus chega para ele e diz o quê? Queres ser curado? Queres ser curado? Ele, Jesus, é que eu, quando eu corro para lá, outros chegam antes de mim. É que não sei. Jesus disse, Senhor, pega um bedouro na boca. Leva a tua cama e vai. E ele foi. Agora, quando nós lemos o versículo 14, especificamente, Jesus depois volta a se encontrar com aquele homem. Ele diz assim,
estás livre. Não torne a pecar para que não te aconteça algo pior do que aquilo. Eles não voltem a pecar para que não te aconteça algo pior do que te aconteceu. Este é um homem que viveu o Romanos 6:23. O salário do pecado é morte. Ele ficou 38 anos. 38 anos por causa de uma condenação que ele tinha. Ele estava condenado. Então, quando Deus quebra a condenação, ele é curado. Não volte a pecar mais. Quer dizer, o pecado é que está a fazer histórias na tua vida. O pecado é que está a fazer com que essa condenação fique na sua vida. Está a fazer com que você fique nessa situação, coxo, não ande, por causa do pecado. Mas quando Jesus quebrou a condenação, aquele homem começou a andar. Então vamos entender a importância de nós quebrarmos esta condenação. Quando nós quebramos esta condenação, nós não só herdamos a vida eterna, não só herdamos a vida eterna, mas também aquelas coisas que estão bloqueadas na nossa vida, elas desbloqueiam. Todos aqueles espíritos maus que fazem com que as coisas não andem na nossa vida, eles desaparecem. Porque a condenação foi quebrada. Se logo ainda se umessa, ainda se quebrar a condenação ali, nós vamos viver, vamos sofrer por coisas que são trazidas por consequência do pecado. Ainda não entendemos bem, né? Você vai encontrar alguém falando assim, que eu, sabe, os homens não me veem, eu, sabe? Quando eu ando, nem me repararem, nem me saudar só. É? Nem me saudar. Eu tento de tudo. Até uso mesmo maquiagem, não sei o quê, para ver se conseguem me ver. Enquanto a condenação estiver lá, aqueles pactos que foram feitos, aqueles espíritos que deram para si, disseram assim, essa aqui é tua esposa. Enquanto estiver lá aquilo ali, não anda nada. Ambou foi um bunha, vai dar voa. Não vão te ver, mesmo você andar nua. Enquanto aqueles espíritos lá estiverem a agarrar você, não vão te ver. Antes de você quebrar esta condenação, não há de andar. Então estamos a ver o poder que essa condenação tem sobre a nossa vida. Muita coisa não anda, muita coisa não desenrola, porque nós estamos condenados. Estamos condenados. Eu não sei qual é a condenação que você tem. Eu não sei qual é o espírito que foi mandado para controlar você, para guiar a tua vida. Talvez é aquela xará que te deu aquele lenço, que deu não sei o quê. Como eu estou. Você não vai nem para a esquerda nem para a direita. Por quê? Porque existe uma condenação. Mas nesta manhã, o que eu posso te dizer é que agora, eu estou a dizer agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Agora não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Você talvez estava condenado ontem, as tuas coisas estavam de qualquer maneira ontem, por causa daquela condenação. Mas agora, estou a falar de agora, não estou a falar de ontem. Agora não há condenação para quem está em Cristo Jesus. O que você deve fazer é vir para Cristo Jesus. O que deve fazer é vir para Cristo Jesus, para que Ele quebre as condenações. Tão simples quanto isso. Bom dia. Já está na mesa. Bom dia. Estava a dormir agora. Agora não há condenação. Não há condenação. Jesus quebra as condenações. Ele quebra as condenações. E nesta manhã Ele quer quebrar as condenações que estão na sua vida. Ele quer quebrar por completo as condenações que estão na sua vida. Mas cabe a você entrar, se entregar a Jesus. Cabe a você deixar as obras da carne. Obras da carne são coisas que nós gostamos muito. Jonas, quando foi mandado para ir a Nínive, ele não queria ir.
Era a vontade dele. Ele não queria ir. Ele pega o barco e vai para Tarsis. Ele não queria ir. Mas Deus lhe mandou para ele ir ali. Mas ele não queria ir. Não era a vontade dele. Então, o mundo não funciona às nossas vontades. Ah, é porque eu quero assim. Está assistindo muita novela. Está vendo, né? Está assistindo muita novela. É que eu sou assim mesmo. Então, me aceitem assim mesmo. Se ele me quiser, vai me querer assim mesmo. Está assistindo muita novela. Está vendo muita novela. Porque há coisas que nós não queremos, mas que devemos fazer. Imagina se cada um aqui fizesse aquilo que quisesse. Outro estaria ali em cima, aqui, a dançar. Outro estaria... Cada um está fazendo o que quer, não é? Outro estaria a cozinhar. Outro está a lavar roupa. Cada um está fazendo o que quer. Então a vida não é cada um fazer aquilo que quer. Aquilo que lhe apetece fazer. A vida não é assim. Então se nós pensamos que é assim, estamos assistindo muita novela. Amigo. Viajarmos na maionese. Há coisas que nós vamos ter que deixar para nós seguirmos a Jesus. Há coisas que nós vamos ter que deixar. Agora não. É que não, isso aqui eu não posso deixar. Não quero deixar isso aqui. Eu posso ir à igreja, posso até ser batizado, mas... É que se eu não ir lá tomar banho com aquelas folhas de demorei. Eu já peguei cadáveres, não sei quantos, nunca tomei banho, né? Ainda não morri. Mas há pessoas que vêm por aqui, nos enganam no domingo. Amém, aleluia. Depois meia volta, à noite, vão por aí, não, tomar banho, nada. Enquanto nós vivermos a vida dessa forma aí, a condenação ainda está lá. A condenação ainda está lá. Temos religião, mas não temos Jesus. Temos religião, mas não temos Jesus. Então, tem coisas que você ama, adora e não queria deixar, mas vai ter que deixar. Assim como Jonas não queria ir, mas Deus lhe levou para lá. Porque ele lhe mandou ir para lá. Ah, eu não quero. Ué. Há coisas que vão doer, deixar assim. Ai, aquela paulada ali. Né? Esse cigarro ali, aquela paulada. Aquela bebida. Né? Não queremos deixar essas coisas, queremos viver em Cristo com essas coisas. Não é possível. Não é possível. Nós vamos ter que deixar as coisas que nós amamos, que nos dão prazer, que gostamos de fazer, para fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Fazermos o que Deus quer que nós façamos. As mulheres estão a desenvolver uma febre de circo poderosa. Mandaram os homens, ou pesa pela... Aquela máscara do show da Porque o mundo é assim. Começam a aprender, não, estamos a falar direitos iguais, tu tens que cozinhar, eu também tenho que cozinhar, não pode ser assim. Se eu faço, ele também pode fazer, eu também trabalho, tenho meu dinheiro. Não depende dele, então não pode me abusar. Se eu não estou em casa, ele deve cozinhar e lavar, não pode ser assim. Eu tinha que ser com as minhas amigas ali, pá, e ele acha que eu tenho que ir lá para cozinhar para ele. Não é assim. Mas a Bíblia nos ensina outra coisa. O mundo está nessa febre, as pessoas querem isso, mas a Bíblia nos ensina outra coisa. Então vamos ter que deixar para viver aquilo que Deus quer. Não é possível nós vivermos o que nós queremos, vivermos as coisas do mundo e acharmos que a condenação será quebrada. Não. Enquanto nós vivemos daquela forma, a condenação está lá. A condenação está lá. Amém? Amém. Alguém aprendeu alguma coisa? Não tem medo de perguntar porque aprendeu, né? Alguém aprendeu alguma coisa? Vamos colocar de pé, se alguém aprendeu alguma coisa, vamos colocar de pé. Vamos colocar de pé. Agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Vamos entrar em espírito de oração.
Vamos entrar no espírito de oração. Eu vou convidar também o irmão Benildo. Aproxime-se aqui, irmão Benildo. Dentro do espírito de oração também, irmão Benildo. Comece a pensar na sua vida. Comece a pensar nas condenações que estão na sua vida. Comece a pensar nas coisas que não andam. Porque alguém programou que essas coisas não pudessem andar. Alguém mandou espíritos dele que não sei vem de onde, para controlarem a sua vida. Nesta manhã, eu quero dizer para você que não existe condenação. Agora não há condenação. Se você entregar a sua vida para Jesus, a condenação termina hoje. Se você viver de acordo com aquilo que Jesus estipulou para ser vivido, a condenação termina hoje. Comece a orar, comece a buscar o Senhor. Comece a orar, comece a buscar o Senhor. Quebra a condenação que estava na sua vida. Não aceite sair deste lugar ainda com condenação, condenado, não aceite. Quebra a condenação, quebra a condenação.